Neuropersuasão, né? Como persuadir o processo de decisão de compras no cérebro humano. É isso, né? Então vem para cá, Alessandro Marques. Valeu, mestre. Obrigado. Deixa eu pegar essa chave aqui de Lamborghini, né? Passador chique, né? Legal. Pessoal, então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando o conhecimento, a experiência de vida, testes, experimentos que a gente faz no mercado. E foi legal acordar às 5 horas da manhã para chegar aqui pontual, cara. Eu moro em Balneário Camboriú, bem na Barra Norte ali, próximo da Roda Gigante. Quando eu entrei na BR, cheio de caminhão, cara, ali em Cedaço, eu falei, ferrou, né? Eu vou atrasar. Que bom que deu tempo de chegar. E é um privilégio estar aqui bem cedo com vocês. Seguinte, quem me conhece bem sabe que quando eu começo a falar, eu engato a quinta e vou falando porque eu trago uma enxurrada de conteúdo, técnica, estratégia, processo, tá? Se eu tiver muito rápido, pode falar, Alessandro, repete, vai mais devagar, tá bom? Fiquem à vontade. Eu trouxe muito conteúdo, mas deixa eu ir resumindo. Na verdade, eu sou formado em gestão de marketing, com especialização em gestão estratégica de negócio pela Fundação Getúlio Vargas, onde um amigo ali é professor, achei muito massa. Baita instituição que forma executivos, né, grandes executivos do país hoje. E sou pesquisador em neurovendas. Deixa isso aqui um pouquinho. Eu gosto de ficar muito à vontade, sabe? Vocês vão ver que logo eu já estou aí subindo na cadeira. Mentira, não sou esse palestrante que sacode, não. Só vou trazer conteúdo, mas eu gosto de ficar à vontade. E eu estudo muito sobre comunicação comportamental. A minha vida é direcionada para time de vendas, tá? Então eu sou especialista em vendas e trabalho no franchise há quase 20 anos, especificamente falando franquias de educação, mas devido às demandas, a gente já desenhou um processo recentemente para atender todos os segmentos possíveis, porque é um tema que a gente carece muito, principalmente depois da pandemia. O processo de decisão de compra do ser humano foi muito impactado, já vem sendo por causa das tecnologias, e eu vou trazer algo que literalmente vai fazer vocês repensarem muito a questão de como se compra e como se vende também, tá? Então eu acabei me tornando ali o primeiro especialista em neuropersuasão na área comercial de educação no país. Eu adoro pesquisar, eu amo buscar fazer teste, e eu tenho uma empresa de mentoria que presta suporte para franquias de educação. E já estou abrindo, como eu falei, né, para outros tipos de franchising também. E não só franquias, tá? E trabalhei grandes marcas, né? Comecei como vendedor júnior em redes de franquias e fui crescendo. Tomei vários nãos na minha vida, tive vários fracassos, várias derrotas. E eu sempre fui muito chato. Eu sempre detestei o não. Sabe lá por quê? Se encontra origens lá atrás, cultura familiar, né? Tem uma amiga que explica muito sobre constelação aqui, né? Familiar, correto? Fernanda. E eu sempre detestei o não. Mas eu aceito o não, normalmente. Mas eu sempre detestei o não. Mas por que as pessoas falam não? Até que na minha primeira graduação, eu tive uma disciplina de comunicação comportamental e eu tive um despertar. Eu entendi que para eu vender muito, eu preciso entender como é que funciona a cabeça das pessoas. Como é que funciona o processo comportamental. O que leva uma pessoa a falar sim, falar não? Daí eu fui pesquisando, lendo livros, fazendo curso, me especializando, conversando, buscando mentores nessa área. Inclusive, eu tenho 2 mentores que eu quero até recomendar. Um é o professor Luciano Pereira, de Curitiba. O cara é PhD nos Estados Unidos, de neurovendas. E o outro é o professor Pedro Camargo. Esse é gigante, ele tem a maior coletânea de livros de neurovendas da América Latina. Então, Luciano Pereira e Pedro Camargo, só procurar esses 2 no Instagram, vocês vão poder aperfeiçoar e aprofundar muito em cima disso. E então eu presto suporte para redes de franquias. Como? Eu estruturo comercial ou reestruturo comercial. Né? Na verdade, eu acabo fazendo em outros segmentos que a demanda está cada vez mais surgindo e crescendo. Né? Então, eu estruturo comercial, eu faço gestão e liderança, faço mentoria, tudo que diz respeito ao comercial para criar uma aceleradora de vendas baseada em neurovendas, eu trago para vocês. O que eu vou compartilhar hoje aqui? Tem uma luzinha aqui, aqui em cima? Como é que eu... É no meio? Apertei no meio, mas não foi? Eu acho que tem um outro. É o de baixo? Isso, agora. Ah, Reserva aqui. entendi. Obrigadão. É o do meio.
Ah, sim. Então, defina estratégias de vendas a partir dos níveis de decisão de compra. O que é isso? Eu vou ensinar para vocês de forma assim, gente, não dá tempo de aprofundar muito. Aliás, eu não sei quanto tempo eu vou ter aqui, perdoa. 1h30? 30 minutos. Então eu vou fazer só o alicerce de tudo isso, tá? Conheço os elementos neuropersuasivos para redes sociais e WhatsApp. Então eu vou ensinar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês. Eu não sei se acontece fora do ramo de franchise, acredito que não, né? O lead se cadastra na sua plataforma, você começa a conversar com ele, de repente te dá um toque, ele para de falar. Isso não acontece entre vocês não, né? Não? A pessoa te deixa lá sem resposta, você não consegue vender, ou a pessoa fala assim, eu só quero saber o preço. Isso acontece com vocês? Quem que é da área comercial aqui? Levanta a mão só para eu. Seja gerente, seja vendedor. Fica de mão levantada. Ah, tem uma galera, que bom, fico feliz. E como estruturar a sua oferta, como iniciar uma abordagem, né, presencial e online, como estruturar a sua oferta para fechar vendas de forma mais imediata. Então, primeiro vamos entender o que é neuropersuasão. Alguém aqui já ouviu falar de neuropersuasão? Só para eu entender. Tem uma galera que estuda, massa, legal. A neuropersuasão, na verdade, não é uma ciência ainda, mas é um braço de estudo da neurovendas, que é uma ciência, né? Do neuromarketing, neurociência atrelada ao marketing, que estuda o processo, como persuadir o processo de decisão de compra. O neuromarketing é a ciência que estuda o processo de decisão de compra no cérebro humano. A neuropersuasão, ela estuda como persuadir esse processo de compra, como acelerar essa decisão, ok? E vamos fazer uma reflexão aqui bem interessante. Olha essa frase. Você não pode saber o que o seu cliente pensa. Concordam? Ou quem já chegou nesse nível aqui, não, né? Ainda não? Mas olha o que eu te ensino aí com a neuropersuasão. Tudo o que o seu cliente vai pensar até o fechamento da venda. Então existem fluxos mentais que a gente estuda bastante. Você não pode entender o que a pessoa está pensando, né? Mas você consegue fazer algo que ela siga um fluxo mental sem manipular. Qual a diferença de manipulação e persuasão? Manipular significa fazer uma pessoa seguir aquilo que você está mandando, onde só você sai ganhando, ela sai prejudicada. Persuadir é quando os dois lados ganham, saem beneficiados. Então há uma diferença muito grande entre persuadir e manipular. Legal? Bom, aqui tem alguns depoimentos dos resultados da neuropersuasão no ramo do franchising. Vou ler bem rapidinho esse aqui do meio. Tenho muito o que agradecer a você, Ale. Simplesmente... Cadê o do meio? Simplesmente sensacional tudo que aprendi contigo. Minha conversão de vendas, tá? Quem senta na frente dele. Hoje está com quase 100% todos os meses. Parece até mágica, mas é real. Todas as pessoas que conversam, agendam, comparecem e fecham. Quem senta na minha frente se matricula. Ou seja, quem vende cursos, tá? Essa linguagem matricular, fazer matrícula. Quem senta na minha frente se matricula. Lembro do Lucas que há meses e meses tomava bolo dos interessados que não vinham e agora com as tuas técnicas todos vêm na escola decididos a mudarem de vida e a fazerem inglês. Eu vou depois disponibilizar esse material para todos vocês de presente, tá? E aí se vocês quiserem ler o restante, fiquem à vontade também. Mas olha que interessante, algo normal na área comercial, né? Vocês recebem ligações de muitas pessoas que parecem ter interesse no produto, mas ela nem sequer agenda uma reunião. Tem alguns que agendam e não comparecem, tem aqueles que comparecem e não fecham. A neuropersuasão ela resolve esse problema. A taxa média hoje na área de educação, né, do país de agendamento que não comparece é uma média de 80% a 70% de bolo. E isso é uma média normal, eu não sei no segmento de vocês aí, tá? Se bobear a mesma coisa. A neuropersuasão tem levado para uma média de 80% de agendamento comparecido. O contrário. E aí a gente trabalha processos, que eu vou trazer alguns deles aqui para vocês, onde a pessoa já vem pronta para fechar a venda. Então existem técnicas, estratégias e processos que você trabalha no agendamento para a pessoa, ao invés de vir pesquisar, pegar informação, te fazer de atendente, porque atendente está ali para passar informação. Quando você não vende, a gente foi um atendente, tá? Quando você traz a pessoa pronta já para tomar uma decisão, a sua taxa de conversão, então, absurdamente sobe muito. No ramo de educação hoje, a gente tem conseguido levar isso a 100%. 3 meses de mentoria ali,
a 100% de quem senta na sua frente fecha o contrato. Seguindo nas próximas telas, então, aí tem o resultado da galera. Pra vocês terem uma noção, gente, nível Brasil, hoje tem muito comercial muito bom que faz uma média de 10, 15, 20 matrículas por mês. A gente faz isso com neuropersuasão na semana, de forma individual. Na verdade, até esqueci de falar, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu moro em Balneário Camboriú há 5 anos. Já morei em 14 cidades do Brasil. E eu vim para Balneário para assumir a Operação Brasil da Rockefeller, que é uma rede de idiomas, né? Tem o André Berberi, trabalha aqui, ele faz parte aqui, inclusive, né? Ele é um dos gestores de expansão lá. Então, eu trabalhei na Rockefeller por 3 anos, e é interessante que, para vocês terem uma noção do que neuropersuasão faz no processo de decisão de compra, quando eu cheguei, eu fiz uma viabilidade lá do crescimento dos últimos 3 anos, tracei os principais indicadores para projetar o crescimento da Rockefeller em 2018, quando eu cheguei. A franqueadora, na época, tinha 39 unidades, antes de mim, a rede crescia uma média de 380 matrículas a mais que o ano anterior. No primeiro ano, quando eu chego, junto com a equipe que já existia, com novatos que a gente trouxe, a gente implantou neuropersuasão em vários processos, técnicas, estratégias. Sabe quantas matrículas a gente fechou a mais no primeiro ano? 2.000 a mais que o ano anterior. Foi um crescimento absurdo, em 3 anos passou de 39 unidades para 105 escolas. Então, assim, se alguém tem dúvida que isso funciona demais, sinceramente, conversa com todo mundo que faz a mentoria conosco, porque é um negócio, assim, é absurdo, sem timidez de falar. Queria fazer um desafio para vocês, tá? Ao longo da palestra, tirar uma foto, printa, me marca que eu reposto lá e marco vocês também no meu Instagram, fechou? Até que para mais pessoas conheçam esses conteúdos, lá tem muito vídeo, muito material legal gratuito para vocês, tá bom? É @mestres da matrícula. Daí, da onde que vem então essa neuropersuasão que eu venho aplicando há alguns anos? Eu misturei 5 áreas comerciais: neuromarketing, psicologia reversa, comunicação emocional, expansão de consciência, programação neurolinguística, e daí saiu uma metodologia que eu chamo de AEDANCOM, que significa aguçar a expectativa para despertar anseio pela compra. Ao invés de ficar, então, implorando para o prospect agendar com você, para ele fechar com você, você cria processos que grandes indústrias já utilizam há décadas e faz a pessoa implorar para comprar na sua mão, entre aspas falando. Alguns chegam a implorar, tá? Mas não são todos, mas todos que passam por esse processo, eles ficam ansiosos para fazer essa compra aí, ok? Você vai seguir um caminho de sequências lógicas e emocionais. O cérebro ele tem um padrão para tomar decisões, e a gente mapeia esse padrão através de 2 métodos. Então a metodologia é o quê? Como é que eu chego daqui a Belo Horizonte? Ou seja, metodologia é a estrada, o caminho para eu chegar lá. O método é a forma como eu vou trilhar essa estrada, a pé, de carro, helicóptero, avião. E a gente tem 2 métodos dentro de AEDANCO. Um é o previsão de respostas. Esse método aqui, a gente mapeia cada pergunta, cada frase que o comercial joga, a gente mapeia quais são as probabilidades de respostas daquele prospect e a gente sabe qual ele não pode falar, qual ele deve falar e que evita ou não. Por exemplo, a gente já viu muito brancheteiro na rua, né? O senhor tem um minutinho, por favor? O senhor me dá um minuto? Essa pergunta te dá a probabilidade de sim ou não, pergunta fechada. Bem básica isso, né? Mas a gente vê muito isso ainda acontecer no mundo das vendas, só que a gente aprofunda. Existem frases que a gente fala e joga mensagem para o inconsciente da pessoa sem perceber, você está implantando não na cabeça da pessoa e não percebe. Alguns vendedores têm o hábito de falar, por exemplo, você já pesquisou então a concorrência, já viu lá fora? Na ansiedade de fazer com que aquela pessoa fale para você, poxa, sim, só falta mais uma pesquisa. Na verdade, você está implantando na cabeça da pessoa, muito obrigado, eu não vou fechar com você porque eu tenho que pesquisar lá fora. Inconscientemente existem várias frases e perguntas que a gente faz sem perceber e derruba a nossa venda. O método o MPC é o padrão de compromisso. O cérebro ele precisa seguir certos padrões para ele assumir o compromisso com você e não faltar uma reunião. E a gente trabalha e entrega todo esse processo e te ajuda. É onde a gente chega a uma média de 80% de reuniões que comparecem. Gente, como eu falei, é só alicerce, porque eu não vou ter tempo de explicar muito o porquê. Legal? O objetivo aqui é colaborar com vocês. Vocês podem fazer pesquisas, podem me puxar depois. Eu vou deixar meu contato no final. E eu vou poder trazer conteúdos e ajudar vocês também.
Aqui são algumas das ferramentas que o neuromarketing hoje usa e abusa, né, das tecnologias para mapear o processo de decisão de compra, das emoções, atenção, conduta de compra. Então, o cérebro dividido ali em 3 partes. Claro que ele tem muito mais que isso, né? Neocórtex frontal, sistema límbico, reptiliano. O reptiliano é aquela parte do cérebro responsável pelo impulso, né? Instinto de sobrevivência, as emoções. O processo de compra está mais ligado à parte emocional do que à lógica. Então, tem muita coisa legal para a gente falar em cima disso. Mas eu quero entrar agora na biologia das vendas e trazer algumas coisas que vão fazer vocês repensarem a forma de vender, tá? Mais de 90% das objeções que você escuta são inconscientes. A pessoa nem percebe e fala. Quer um exemplo? Quem aqui gosta de receber ligação? E aqui está cheio de vendedor, né? Quem aqui gosta de receber ligação de vendedores? Levanta a mão. Olha para trás, vocês 2, vocês 3. Olha para trás, quantos gostam? Ninguém, mesmo a gente sendo da área de vendas. Mas o que acontece quando eu ligo para o The Rock, meu amigo Reinaldo Velasquez, The Rock, carinhosamente. Alô, Reinaldo, tudo bem? Reinaldo, aqui é o Alessandro da TIM. Eu estou te ligando porque eu tenho um plano de upgrade para a sua internet. Tudo bem com o senhor? O senhor tem um minutinho para falar comigo? Cara, na hora que você já escuta assim, aqui é o Alessandro da TIM, inconscientemente seu cérebro, ele dispara algo que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, e você não quer ouvir o vendedor. É inconsciente. Já existem rótulos. Você está ligado a crenças limitantes também que a gente tem, mas a gente fecha o ouvido inconsciente e consciente e não quer escutar aquele vendedor. E por causa do tom de voz, por causa de certas palavras que ele está utilizando, que na abordagem já faz a pessoa então não querer ouvir. Ah, por quê? Porque o vendedor vai encher meu saco, tomar meu tempo, não vai me escutar, vai ficar insistindo. É ou não é? Todos nós temos esse rótulo pré-definido, pré-programado na mente. E aí, se você utiliza essa abordagem, deixa eu pegar uma empresa, tem um rapaz ali de consórcio, qual que é o nome da empresa? Star Proteção Veicular. Seu nome é? Aí o Juan liga para o professor Rogério. Professor Rogério. Alô, professor Rogério, aqui é o... Ixi, perdi o nome do cara, foi mal. Aqui é o Luan da Star... Alô, Rogério, aqui é o Luan da Star Proteção Veicular, tudo bem com o senhor? Quando você fala o nome da sua empresa de cara, você já está ativando algo no subconsciente dele. Está falando que você é vendedor. Automaticamente você está falando para ele, cara, vai me tomar tempo agora, eu não quero, eu não posso. De repente ele até precisa disso. Mas você está influenciando sem perceber. Ale, então na hora que eu ligo eu não devo falar o nome da minha empresa de cara? Não. Com neurovenda você não faz isso. Você segue outros processos e que vem causando disrupção mesmo no processo de vendas no mundo inteiro já há muitas décadas e que traz resultados muito maiores. A gente sempre falou de B2B, B2C, vendas para empresa, empresa para cliente. Hoje a gente está falando de B2H, ou B para H, se a gente for traduzir, né? Business to Human. Negócios para pessoas, a era da experiência, cara. A diferenciação está em cima de experiência e o marketing sensorial trabalha os 5 sentidos, olfato, tato, paladar, visual, e você influencia totalmente o processo de decisão de compra. Mas, então, a gente estuda nas minhas mentorias, por exemplo, quais são os grupos de objeções. Quais são? Então, tem vários grupos, a origem dela, quando ela nasce, por que você desperta na pessoa, e aí você não desperta, se antecipa essas objeções, né? E você, então, consegue chegar a uma taxa de conversão muito mais rápida e mais efetiva, ou mais eficaz. Anos atrás, décadas atrás, os neurocientistas estudando a causa e os efeitos da depressão, do estresse, da ansiedade, eles descobriram 4 reações do medo. 4 reações: luta, fuga, paralisia e aproximação. E na área das vendas, o interessante, claro, eu coloquei ele entre aspas, né? Porque é um chutômetro, não dá para medir que é 90%, mas eu brinco também que 90% das reações que acontecem numa negociação, seja captando um lead num evento, numa ação, ou pedindo indicação, ou seja agendando, ou seja atendendo naquela reunião para apresentar um negócio, 90% da reação do medo é a fuga. Ah, me manda só, por exemplo, está conversando com o cara no WhatsApp, tá? Eu quero só saber o preço, isso é fuga. Você fica 1 hora sentado com o cara, ele vira e fala, olha, eu não decido sozinho. Galera aí que vende imóvel, né? Preciso definir com a minha esposa.
isso é reação de fuga. E a maioria delas é inconsciente. Se você souber o processo para eliminar o medo nas pessoas, você fecha muito mais vendas. Quando a pessoa fala para você, quando a pessoa te dá o toco no WhatsApp, isso é paralisia. Lembra que eu falei das 4 reações do medo? Luta, fuga, paralisia ou aproximação? Quando a pessoa te dá toco no WhatsApp, isso é paralisia. Então os especialistas, né, de neurovendas vêm estudando como resolver isso. E grandes startups já utilizam. Quais são as 2 grandes sacadas para quebrar? Isso você já pode utilizar inclusive hoje, tá? Conexão e empatia. Isso quebra essa paralisia do medo na pessoa, tá? Então tem N frases que você pode, por exemplo, uma frase legal que eu uso muito quando o cliente para de falar comigo um bom tempo. Cliente não, prospect. Você vira para ele e fala assim: oi Marcelo, você não fala com ricos, só com milionários? E solta 3 emojis com a carinha sorrindo. Você não fala com ricos, só com milionários e a carinha sorrindo. A pessoa fica com vergonha de imediato com o que ela fez, porque o emoji, ele provoca uma reação, ele dispara um gatilho de simpatia, de empatia, e a pessoa fica com vergonha na hora e ela te responde. Gente, até hoje eu tive 110% de gente respondendo quando te dá um toco. Legal? Tem várias frases. Então as startups têm utilizado muito emojis, inclusive, para quebrar essa reação. Já atende a pessoa com um emojizinho e tem emojis sendo utilizados como estratégias nas mensagens, cada emoji que transmite um sentimento é bem legal. Seguindo aqui, neurotransmissores e hormônios. Existe o quarteto da felicidade: endorfina, serotonina, oxitocina e dopamina. Cara, se vocês estudarem isso, entenderem como é que isso rola no seu cérebro o tempo inteiro, é um negócio absurdo. Dopamina é um neurotransmissor, não é hormônio. Se você vira isso por aí, joga pedra. Dopamina é neurotransmissor, não é hormônio. A dopamina, então, é um neurotransmissor responsável pela recompensa imediata. Recompensa imediata. Quando você utiliza scripts e recursos audiovisuais que acelera a produção de dopamina no cérebro, isso faz o quê? Isso acelera a circulação sanguínea no seu prospect e ele aumenta o hiperfoco em você, na sua proposta. O que grandes empresas fazem bastante, eu vou recomendar para vocês fazerem a partir de hoje. Passem a receber as pessoas com chocolate, cacau a partir de 70%. Isso dobra, entre aspas, né? Isso aumenta demais o nível de dopamina no sangue da pessoa. E a dopamina vai fazer 2 coisas. Ela vai criar memória de recompensa. Então toda vez que você visita aquele grande cliente que você quer fechar uma parceria, oferece cacau para ele comer na hora ali, chocolate. Vai liberar a recompensa e a memória de que estar na sua presença é um negócio fantástico. Ela vai mapeando e ela cria essa memória de recompensa. E o cacau, ele aumenta o prazer da pessoa. Homens, tampem os ouvidos. Mulheres, vou contar um segredo para vocês. Falando de hormônio, testosterona, né? O hormônio masculino. O horário que o homem mais produz testosterona é antes das 10 da manhã. E esse hormônio acelera as vendas. Poxa, então vou começar a agendar as entrevistas, as minhas reuniões antes das 10 da manhã? Não, você pode oferecer chocolate para ele ao longo do dia, tem outros recursos, tem N coisas que você vai fazer que acelera e aumenta a produção de hormônio, tem vários recursos, legal? Mas antes das 10 da manhã é o momento para você negociar com o marido, né? Aquela viagem, aquela compra, cartão de crédito, etc e tal. Mas agora mulheres tampem o ouvido, homens abram, sacanagem, né? Vou falar só de um. As mulheres, elas aumentam a produção de... Qual que é o hormônio feminino, vocês sabem? Contrário de testosterona? Progesterona, feromônio? Hã? É ou não é? Fala, professor, por favor. A progesterona é o hormônio feminino e os feromônios estão na liga, que faz os dois se encaixarem. Uau, tem alguém mestre do negócio aí também, né? Bacana, muito obrigado. Dias antes do ciclo pré-menstrual é um momento para se fechar negociações com as mulheres. Mas você não vai ligar para a mulher falando: alô, Marcela, que dia que você está no seu ciclo? Pelo amor, né? Não. Então você tem que salvar ali no acaso de encontrar. Mas para isso também existem outros processos que você utiliza que aumenta a produção. Então os hormônios da felicidade, eles precisam ser produzidos no seu script. Você precisa ter estratégia estrutural. Quando eu falo estrutural, são fatores externos, internos, como eu já
estou neles aqui, né? Por exemplo, horário da manhã ali para aumentar a testosterona no homem, ou chocolate também que vai influenciar isso. O grau do próprio ar-condicionado, se ficar muito gelado, isso vai reduzir a produção desses hormônios e neurotransmissores, e literalmente você está arriscado a perder venda. Então você tem que cuidar disso, o tipo de música que está no seu ambiente, você está cuidando disso. Tem músicas que criam, na verdade as músicas servem como gatilhos de memória e pode despertar e acelerar essa produção de hormônios. Então conhecer o seu cliente, saber a história dele, cara, é fantástico. Você influencia o processo de decisão de compra. Acho que dá para pular aqui já um pouquinho, né? Existem 4 objeções que são universais a todas as áreas, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não decido sozinho e eu preciso pensar. Vocês ouvem isso também? É universal, não tem jeito, são para todos os segmentos. Dentro da neuropersuasão, a gente faz o quê? Qual que é o hábito que o método tradicional de vendas nos ensina? Poxa, eu vou ligar para um cliente, vou agendar esse cara, fico com ele 1 hora e meia em reunião, para no final ele falar para mim, não decido sozinho, tem que falar com a esposa. A neuropersuasão, ela faz o quê? Ela identifica as objeções que vão cair no seu colo, te ensina a técnica e estratégia para você eliminar essa objeção no agendamento e já traz o cara pronto para tomar a decisão. É um negócio assim fantástico, uma evolução incrível na área das vendas, e existem várias estratégias e gatilhos que você acaba disparando para eliminar todas essas outras objeções, de forma muito simples. Vamos falar então sobre os níveis de decisão de compra. Existem 4. O primeiro nível é o antidecisão, ou seja, o cara está decidido a não comprar porque ele já tem seu produto, não tem dinheiro, cara, ele não quer. Tem um certo grupo de gente que não vai comprar na sua mão, isso é fato. Não fica triste, dodói magoado, isso acontece com todo mundo. Mas existem 3 grupos que vão comprar na sua mão, porém, contudo, todavia, todas as grandes empresas que existem no país, todas, também as médias e pequenas, as suas estratégias são desenhadas para somente um desses públicos. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso que com neuropersuasão você passa a quebrar recorde, porque você passa a trabalhar com os 3 grupos que podem comprar na sua mão. Então, o antepenúltimo é o nível do curioso. Qual é a principal característica do curioso? Só quero saber o preço. Tem como você me falar só o preço? Já ouviram isso? Normal, né? Essa pessoa está num estado de curiosidade, ou seja, aquelas 4 reações do medo, não vou falar as 4, mas pelo menos a fuga, ela está super aguçada. Aí você precisa de estratégia e técnica para eliminar isso. Você vai vender para aquele cara. Então eu tenho técnicas e estratégias que quando a pessoa me liga e fala, eu queria só saber o preço, eu quebro isso na cabeça dela, provando para ela que ela está errada de forma educada, firme e elegante. Por exemplo, Marcelo, quando você fala para mim que você quer só o preço, você está afirmando para mim que você já domina todo o meu método, todos os meus diferenciais, todo o processo que vai te levar de A a B. Claro, se eu estou no ramo de educação, idiomas, por exemplo, eu falo assim, de forma mais específica. Marcelo, quando você fala para mim que você quer só saber o preço, você está dizendo para mim que você já domina tudo sobre o meu método, você já sabe exatamente quanto tempo você vai formar para falar fluentemente uma segunda língua. É isso, Marcelo? Você já sabe tudo sobre o meu método, todos os meus diferenciais? E ele fica desconcertado. Não, cara, que eu peguei seu contato na internet. Ah, Marcelo, então você concorda comigo que você precisa saber mais que o preço, correto? Até porque é um investimento que vai transformar a sua vida. Você não pode se matricular em qualquer segmento. E se você não se adaptar ao método? Aliás, Marcelo, se eu falar para você que aqui custa R$ 49,90 o meu curso, você vai realmente acreditar que tem credibilidade, que é um método de confiança? E deixa eu responder, não, Alessandro, essa altura já fica doido. Por outro lado, se eu te falar que custa 800, 900 reais por mês o meu curso de inglês, você vai querer matricular? Não, de jeito nenhum. Pronto, Marcelo. Então percebe que você precisa de mais informações do que só o preço? Cara, é 100% de garantia. A pessoa fala, então Ale, por favor. E aí você segue. Então tem N processo estratégico. Só que isso que eu acabei de fazer, eu utilizei algumas técnicas nas minhas falas. Uma delas é a terceira lei da neuropersuasão, chamada de lei da imposição. Você impõe a sua verdade como sendo maior do que a da outra pessoa. Por exemplo, a gente tem uma mania de, na hora de agendar, fazer o quê? O senhor gostaria de estar agendando uma reunião? Cara, você já está pondo a decisão 100% na mão de uma pessoa que é indecisa. Ele vai te falar assim, não, deixa mais para frente. Então você utiliza a terceira lei da neuropersuasão. Marcelo, por tudo que você me falou agora, eu vejo que você tem muita necessidade,
nós vamos agendar uma reunião, vou te apresentar tudo. Cara, você vai comparecer nessa reunião, eu tenho alguns espaços na minha agenda, hoje ou amanhã é melhor para você. Aí você já pula de pergunta fechada para autossugestão. PNL explora isso muito também, psicologia também. Hoje ou amanhã é melhor para você. Então você não pergunta se o cara quer vir, ele não vai vir. Por N fatores, um deles é que o cérebro é o órgão do corpo humano que mais consome energia, cerca de 20% de tudo que você come, bebe e respira. Então, quimicamente falando, biologicamente falando, o cérebro entre vou estudar e vou assistir Netflix, ele vai assistir Netflix, porque ele precisa reduzir informação, isso é biológico. Entre ouvir uma resposta no WhatsApp e marcar para ir na sua empresa, Valentim, eu quero ouvir a resposta no WhatsApp, eu não quero agendar com você. E se você começa a fazer perguntas e comentários, me dando a opção de responder, de escolher, cara, é químico, é biológico, eu não vou querer agendar. Então estou dando outra letra de como é que a gente tem derrubado as nossas vendas. E a neuropersuasão muda isso assim, cara, absurdamente. A pessoa nem vê, ela está te falando, sim, eu vou, porque você utiliza outros processos e estimula a pessoa. O curioso, depois do curioso vem o interessado. Característica principal do interessado. Quando a pessoa está nesse nível de decisão de compra, ele está interessado em ouvir suas informações. Ele avança nisso, diferente do curioso. Mas ele não agenda a reunião. Já viu aquela pessoa que te liga assim, nossa, vou fechar uma venda hoje. Cara, ela pergunta bastante. Ah, não, deixa para depois, eu passei. Nossa, vontade de jogar uma pedra, né? Não dá. Ou às vezes ele até agenda, mas ele não comparece. E o último nível sagrado é o nível de decidido. É o cara que quer as informações, ele agenda com você, ele comparece, e muitos até não fecham, mesmo estando decididos a comprar. E aí, com esses estudos de processo de decisão de compra, a gente descobre por que eles não fecham. Alguém, levanta a mão, por favor. Quem aqui já recebeu alguém muito decidido? Cara, tudo que se perguntava, ele respondia e falou, cara, vai fechar na minha mão. E no final ele te falou, cara, eu vou pensar mais um pouquinho. Alguém já passou por isso aqui? Cara, nossa, para mim aquela pessoa ia fechar. Eu vou te explicar por que agora. Por que isso acontece? Nessa próxima tela aí. Existem os 3 pilares da neuropersuasão que sustentam a decisão. A gente tem uma mania, gente, de cometer um erro gravíssimo na hora de vender algo, tá? Você pergunta para o cara o que ele procura, o que ele está precisando, tal, descobre as características dele. Você pula um processo absurdamente grave. Você já vai apresentando os seus diferenciais. Ale, você está doido, mas a vida inteira todo mundo faz isso. Não, os melhores não fazem. A questão é que eles faziam por intuição, é nato, enfim, mas hoje isso tudo é mapeado de forma muito técnica. Você não pode escutar as dores da pessoa e já ir apresentando os seus diferenciais para agendar. Tem um abismo ali no meio que é o segundo pilar. Então o primeiro pilar é identificar as dores realmente da pessoa, as necessidades. Cara, por que você tem necessidade? Você tem quantos carros? Você tem carro, legal, está protegido? Não, não está. Claro que, hoje em dia até não precisa muito perguntar se o cara quer proteger, apesar de ter alguns que acabam não tendo seguro, né? Mas vamos pegar um outro exemplo. Inglês. Levanta a mão para mim aqui. Quem fala inglês fluentemente avançado? Do you speak English anything? Percebe? Só 5% do brasileiro fala uma segunda língua. Ninguém levantou a mão aqui, galera. Misericórdia. Né? Ninguém. Olha só, que tamanho de mercado, e a galera da área de idiomas não consegue matricular, cara. Porque eles derrubam a venda sem perceber. E é isso que eu ensino no nível franchise, e claro, serve para todo segmento. Mas por que eu fiz essa pergunta? Você sabe que o inglês é importante, correto? Todo mundo sabe. Se eu for fazer uma lista aqui, vocês vão me ajudar. Mas por que vocês não fazem inglês, mesmo sabendo que é importante? Porque o time de vendas não sabe o segundo pilar. Eles fazem uma identificação de dores muito rasa, só que identificar dor tem um outro processo de estratégia. A gente tem uma planilha de construção de argumentos neuropersuasivos que aprofunda isso com cada cliente, cada segmento, e a gente vai para o abismo ali e tampa ele. Você não vai vender para ninguém se você não ampliar as dores antes de apresentar os seus diferenciais. Não vai. Vou continuar no ramo aqui de educação, idiomas. Marcelo, então o seu interesse hoje é mais profissional, carreira ou pessoal viagens? É carreira ali? Cara, quando você fala para mim carreira, é a empresa que está te cobrando ou você que quer abrir portas maiores para a sua vida? Cara, a empresa está me cobrando. Aí eu vou mapeando o nível de decisão desse cara. Poxa, ele está num cenário urgente,
a empresa está cobrando, e isso aumenta o nível de decisão de compra. Claro, hoje não dá tempo de falar, mas duas coisas definem esses três pilares, os 4 níveis de decisão de compra, que é o cenário urgente, a pessoa tem uma percepção de urgência no seu produto. Quando você aprende neuropersuasão, você amplia esse nível de decisão de compra, por isso que a gente estuda os níveis de decisão de compra. E você amplia fazendo perguntas, comentários e levando a pessoa à reflexão e ampliando dores. Marcelo, cara, você trabalha em quê? Você é formado em quê? Cara, ali eu sou da área de TI, tecnologia da informação. Mas especificamente o quê? Cara, linguagem de programação. Marcelo, olha como é que você amplia uma dor de forma simples e direta. Marcelo, então não tem nem como você chegar à diretoria de grandes empresas ou assumir grandes cargos se você não falar uma segunda língua fluente, correto? Correto, ali, ele já começa a regalar o olho. Claro que eu estou imaginando, porque às vezes está no telefone, não está vendo, ou no WhatsApp. E aí você começa uma sequência de comentários de imposição de ideias, independente do segmento. Você leva ele para um cenário urgente, para uma percepção urgente, ele está pronto para ouvir sua proposta. Não apresenta a proposta antes de cumprir esse segundo pilar de jeito estratégico, e é por isso que se perde venda até de quem está decidido a comprar na sua mão e acaba não comprando, porque, cara, ele não teve um grau de percepção ampliada na mente dele. Você não aumentou, claro, você não vai vender só aumentando endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina e todo que é tipo de hiena, né? O cérebro ele também precisa de descargas de medo. Noradrenalina, adrenalina, são os hormônios, os cortisóis negativos, ele gera estresse, ele tem que ter medo de perder a sua oferta, ele tem que ter medo de perder o seu produto. Então, trabalhar esse segundo pilar envolve uma série de estratégias que a gente ajuda vendedores e os caras começam a quebrar recordes de vendas. Ok? Gente, alguém tem dúvida, pergunta? Trauma de infância? Tudo bem aí? Esse tem um monte, né? Todos temos. E o terceiro pilar, então, depois que você trabalha os dois, a sua proposta se torna uma solução irrecusável. Então, ampliar as dores é como aquele cara, o anestesista lá, que você machucou, abriu uma brecha na perna, no braço, ele vai limpar aquela ferida com a luva, ele enfia a mão lá dentro, já viram isso? Lá dentro do buraco para limpar, joga o soro, né? E é isso que você tem que fazer com o seu prospect, senão ele não compra na sua mão por N fatores. Um deles, o cérebro é o órgão que consome 20% de energia, ele precisa reduzir informação para reduzir o consumo de energia, e dependendo do que você falar com ele, ele vai fugir de você, as reações de fuga. Você dispara a reação de fuga na pessoa. Perdoa, agora que eu vou explicar exatamente por que as pessoas no nível de decisão falam não para nós. Legal? Isso é importante para vocês ouvirem? Beleza, então vamos lá. Quando você leva a pessoa para um nível de decisão, existem 3 pilares que você precisa fazer essa pessoa cumprir, senão ela não fecha com você. Não adianta. Além dos 3 pilares da neuropersuasão, tem os 3 pilares da decisão de compra. O primeiro pilar, ela vai comprar quando ela decidir 100% na cabeça dela. Depois dos 3 pilares, né? Cara, eu não posso ficar sem esse produto mais. Aí a pessoa já entende, olha, eu estou aqui, eu estou decidido, né? Eu vou comprar aqui a segurança veicular, eu preciso de um advogado, doutora Daniele, né? Proteção familiar, como é que é? Desculpa. Planejamento de sucessão familiar, né? Eu estou decidido, eu preciso fazer esse planejamento. Ele te fala assim, porque ele já compreende isso. Só que existem outros fatores, doutora Daniele, que se não forem cumpridos com a estratégia, ele não chega nesse segundo pilar. Aí, desculpa, eu esqueci de tirar, é o vício, né? No ramo de educação. Ele tem que decidir que é na sua empresa. Aí você utiliza, na reunião de apresentação do seu produto e serviço, você utiliza estratégias de comparação, onde você derruba os concorrentes de forma educada, elegante e ética, sem citar o nome deles. Você pega os pontos fracos que todo mercado tem, não adianta, todo mundo tem. Você potencializa aquilo de forma inconsciente e também consciente, na verdade, de forma mais subjetiva, algumas diretas, e a pessoa fala, caramba, eu preciso desse negócio, eu preciso dessa oferta, eu preciso nessa empresa. Ele tem que enxergar que a sua oferta é a única que vai salvar a vida dele, mas os vendedores não estão preparados para fazer isso. Porque tem uma sequência de técnica que ou você derruba o processo de decisão de compra ou você constrói. E aí, você ajudou ele, da doutora Daniele, a cumprir então o segundo pilar. Então agora ele compra na minha mão. Ele já entendeu, ele não pode ficar sem a sucessão familiar
E ele já entendeu que tem que ser comigo. Mas aí no final ele te fala, doutor Daniel, amei tudo, mas para frente eu volto, eu vou ponderar, já estou decidido, vai ser com você mesmo. Só que aí ele sai de você, o que acontece? Por que a cada 10 clientes que vai embora, 1,5 volta? Porque o nível de serotonina, endorfina, dopamina, noradrenalina, tudo foi diminuindo. Ele começa a lembrar da conta de água, luz, telefone, né, dos investimentos que ele faz. Aí o cérebro vai falando biologicamente, né, reduz a inflamação, qualquer dia você volta. Então, o processo de decisão de compra, principalmente de brasileiro, é muito protelar. A gente deixa sempre para depois. É isso. Sacanagem, quase que eu falei, é só isso, é brincadeira, né? Tem muita coisa envolvida em cima disso. Aí, doutora Daniele, você tem que ter estratégia na sua apresentação de venda, onde ele vai decidir que tem que ser agora. Porque senão, todo esse nível de hormônio, neurotransmissor, reduz, e a biologia do cérebro humano vai fazer de tudo para ele, cara, decide depois. Beleza? Então, esses 3 pilares definem por que as pessoas decididas estão deixando de comprar na sua mão e a gente não deixa isso acontecer. A gente ensina mais de 200, não estou brincando, são mais de 200 técnicas de neuropersuasão. E, indo já para a parte final, estou escrevendo um livro onde eu apresento as leis da neuropersuasão, baseado em estudos, em testes, em experimentos, né, no campo mesmo de atuação. A primeira lei é a lei do inaudível. Você tem que ser capaz de mapear todas as pré-reações de fuga, todas as pré-objeções que vão nascer. Ele vai te dar o sinal de venda e a gente já traz uma planilha com vários argumentos que você constrói em qualquer segmento. Legal? É a lei do inaudível. O cara vira para você e fala assim, por exemplo, Ale, a empresa está me cobrando, eu preciso do idioma, preciso falar inglês. Aí você já fica feliz, né? Nossa, ele está num cenário urgente. Mas espera aí, com aquela planilha de construção de argumentos neuropersuasivos, eu pergunto para ele assim, Marcelo, há quanto tempo a empresa está te cobrando? Ah, cara, tem 1 ano e meio. Misericórdia, cara, 1 ano e meio. Tá vendo? A falta da pergunta correta te faria perder a venda, agora não faz mais. 5 minutos, acelera. Lei do retorno, a lei da causa e efeito. Ou terceira lei de Newton, né? O corpo A exerce uma força sobre o corpo B de igual força ou contrária, né? O que é isso? A segunda lei prova que quando você leva um não, foi você que colocou esse não na boca da pessoa. Quando você leva um sim, foi você que colocou o sim na boca da pessoa. Então a pergunta errada, você tem interesse de comprar isso agora? Não. A tendência é falar não. Você colocou não. E tem outras N formas, não dá tempo de eu desenhar as frases mais difíceis de se identificar. Como é que a gente coloca esse não? Mas tem. A lei da imposição, eu já dei uma citada. A lei do time da venda. Existe um time na nossa cabeça que se você fala demais, os níveis de serotonina diminuem, oxitocina, endorfina, etc. e tal. O cara já nem agenda com você, ou já nem vem. Dentro do time da venda, a principal estratégia é nunca agenda uma reunião para depois de 48 horas. O índice de bolo é absurdo. Porque o índice do quarteto da felicidade, da noradrenalina, sogra-adrenalina, não tem não, tá gente? Sabia que já ia ter um ali pensando, né? Noradrenalina, então tem a sogra. A noradrenalina e a adrenalina, tudo diminui bastante. E aí você tem estratégias. Ah, mas e o cara que está viajando? Tem estratégia para resolver isso e não perder esse cara e atender ele depois. Mas você não agenda, você faz um outro processo. Então tem muita coisa incrível acontecendo no mundo de neurovendas que está subindo os resultados de forma muito absurda. Eu recebi esse contato dia 14 de março desse ano. Vamos falar dos 4 níveis de decisão de compra? A estratégia foi desenhar. A pergunta que eu tenho para vocês aqui é: esse texto que chegou dessa moça no LinkedIn para mim. Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Sou consultora da Gentil Digital, marketing sob medida. Sua empresa já possui um departamento de marketing? Se sim, estão conseguindo atender a demanda? Pergunta para vocês rapidinho, tá? Essa estratégia aqui, ela foi desenhada para quem está decidido pelo produto, para quem está interessado ou para quem está curioso? Quero ouvir a opinião de vocês. Por quê? Ela já pontuou que eu tenho uma dificuldade. Provavelmente se eu não fazer porque eu não estou atendendo a minha demanda.
Interessante, interessante. Alguém pensa diferente? Ele é pro curioso? Oi? Curioso. O curioso é aquele cara que só quer saber informação rápida e não quer muita informação. O interessado, ele quer ouvir as informações. O decidido, ele já quer comprar, né? Não necessariamente por causa dos 3 pilares que eu acabei de ensinar, né? Os 3 pilares de decisão de compra. Aqui está a resposta do porquê que a gente dispara 300 mensagens por dia para fechar 1, 2 vendas só. Ou mais do que isso. Sabe por quê? Isso aqui não tem muita estratégia que deixa a pessoa louca com a sua oferta. Isso aqui é uma mensagem para quem está decidido. Ele não precisa de muito estímulo. Tá? Eu olho ali, ela joga de grila essa mensagem, né? Pô, se eu estou com o departamento de marketing ruim, eu quero ouvir essa moça. Mas eu já estou com essa dor, eu já estou com essa percepção, esse nível de consciência. Se eu estou só interessado, cara, nada me atrai, até porque eu recebo um monte de mensagem, eu não vou ler. Eu não é professor Rogério? Não vou ler. E se eu sou curioso? Cara, nem abro. Então as nossas mensagens estão sendo disparadas para o público errado, só para quem está decidido. Só que a maioria está decidida quando você dispara as mensagens? Não. A maioria está ou interessada, que é uma minoria, na verdade, a maioria mesmo está curiosa. Então a sua estratégia precisa ser traçada para o público que está curioso. Me dá mais 5 minutos, pelo amor de Deus, por favor, que agora a gente está entrando na melhor parte do negócio. Eu vou apresentar para vocês aqui 9 elementos neuropersuasivos que você tem que utilizar nas suas mensagens de WhatsApp ou rede social para você parar de disparar mensagem e ter uma taxa de efetividade, ou seja, de gente respondendo, né, tão enormemente menor. Você vai ter uma taxa maior, tá? O primeiro de todos, você tem que ter a primeira chamada que vai uma headline, uma linha mestra. Sabe nos jornais lá, na capa do jornal, a mulher morreu de panela. Você fica curioso, o cérebro não dá conta com a curiosidade. Como assim morreu de panela? Né? Você vai olhar. Então, a sua mensagem, a primeira que vai mandar, ela tem que ser uma promessa que resolve uma dor. Emagreça 10 quilos em 10 dias. O cara que está decidido, ele já pira e olha, eu quero conhecer. O interessado fala, minha nossa, deixa eu olhar. O curioso fica doido, como assim, cara? Ele sabe que ele tem que emagrecer, mas ele precisava de algo impactante. É uma headline, é uma linha mestra. A primeira linha tem que ser uma promessa que já resolve uma dor. O que a gente faz de errado no WhatsApp? Oi, Marcelo, aqui é o Alessandro da Mestres da Matrícula. Eu já disparei a reação de fuga, porque eu estou identificando, é um vendedor. Não faz isso. Joga a linha mestra primeiro, na segunda linha de baixo, é que você coloca seu nome. Oi, aqui é o Alessandro, tal. Na próxima tela está melhor desenhado. Aí a gente tem, depois, a reciprocidade. Nessa sua mensagem, o cérebro, quando ele ganha algo, ele tem a tendência de querer devolver. Então, quando você oferece algo especial para ele, seja desconto, promoção, um brinde, um prêmio, qualquer outra coisa, o cérebro vai querer te responder. É impulso. Você passa a trabalhar essa parte consciente. Curiosidade. O cérebro não dá conta de ficar curioso. Ele não dá conta. Ele precisa saciar aquilo ali, porque isso trava o processo dele. Então a gente trabalha muito o gatilho da curiosidade. Gatilhos mentais não é neurociência, pelo amor de tudo, tá? Muita gente fala que é, não é. Mas é uma pseudociência, tá de boa, funciona pra caramba, é provado. Você tem que criar conexão. Pô, de onde conseguiu o meu contato? Então você tem que ter uma estratégia em que, entendi, senão o cérebro trava e também gera reação de fuga ou de luta ou até de paralisia na maioria das vezes. A sua mensagem, diferente dessa menina aí que me mandou, que escassez que tem ali. O cérebro não valoriza aquilo que ele tem de mais, ele só valoriza aquilo que ele não tem ou tem de menos. Isso é fato. Quando a gente está namorando, não é diferente depois que casa. Quando você põe a aliança no dedo, o cérebro sem querer fala assim, é minha, é meu. E não tem mais aquele processo de conquista diária. Por isso que muito casamento acaba falindo, entrando na monotonia ali também. Isso é biológico. Aí você tem que trabalhar contra isso. E o seu prospect passa pelo mesmo processo, porque tudo é cérebro humano, tá? Continuando ali. Junto com a escassez, outro elemento, sua mensagem tem que ter urgência. Você mata o cérebro curioso aqui, ele não dá conta, ele fica doido. Nossa, eu estou ganhando, nossa, eu estou curioso. Pô, que legal, conexão. Cara, isso aqui é escasso, isso não tem para todo mundo. Cara, isso aqui, nossa, eu tenho que tomar essa decisão depressa.
Aí explora os emojis, vou mostrar na última tela que tem aqui para vocês. Prova social. Poxa, nossa, então tem muita gente tendo resultado com isso. Prova social, resumido. CTA, do inglês Call to Action, chamada para ação. O cérebro ele precisa de um comando depois que ele ouve tudo isso, desculpa, depois que ele lê tudo isso, ou ouve, né, Valentim? Você que é do digital, né? Precisa ter uma chamada para ação, senão ele não age, por causa do processo de redução de informação. Legal? Então vamos ir para o final da palestra aqui. Eu criei essa mensagem para a rede da FISC. Hoje eu atendo todas as grandes redes no Brasil, né? Todas, graduação, curso profissionalizante, robótica, idiomas. Essa mensagem aqui, cara, foi a campeã de respostas que quebrou a paralisia da galera. Eu falei, vocês vão mandar isso aqui durante a sessão da mentoria, pelo menos para 30 pessoas, e a galera disparou e eles começaram, no meio da mentoria, eu faço ao vivo, né, pelo Zoom, que eu atendo o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Cara, a galera começou a rir, e era uma gargalhada assim, cara, o que foi, gente? O que está acontecendo? Alê, cara, esse cara que me respondeu, eu estou tentando falar com ele desde dezembro do ano passado. Gente, ele levou 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio, umas 10 pessoas tinham respondido. É um negócio absurdo, porque eu trabalhei os 9 elementos ali ao mesmo tempo. A headline está aqui. O WhatsApp é assim. Quando você manda o WhatsApp, eu posso não abrir a mensagem, porque eu já vejo a primeira mensagem. Se eu pôr o cursor ali em cima, eu vejo tudo, né? Mas a primeira mensagem é a headline, ela que define se o curioso vai olhar. E se ele está já interessado, ele fica doido. Se ele está decidido, cara, eu quero agora. Por causa de tudo isso. Olha que legal. Olá, Marcelo, tudo bem? Ah, desculpa, primeiro ele abre e vê isso aqui. Sua bolsa chegou, a reciprocidade. Mas tem uma dor aqui também, né? Uma promessa resolvendo uma dor ali. Pô, eu preciso falar em inglês, né, cara? Rolou uma bolsa, como assim? Percebe que tá tudo aqui? Oportunidade. Oi? Oportunidade. E a curiosidade deixa o cara doido, como assim, né? Aí na segunda linha que você joga, quem é você? Oi, Marcelo, tudo bem? Nem aqui a gente colocou, só lá embaixo. Eu sou a Nalando, a Dayana, né, das meninas do comercial, da FISC Idiomas. Estou te contatando porque você se cadastrou em nossa rede social para receber uma bolsa especial de inglês. Aqui você cria conexão. Ah, foi dali que você pegou contato, verdade. Vamos seguir. Nos próximos 2 dias, aí começa a escassez. A FISC vai ajudar 10 pessoas. Escassez. Ah, desculpa, 2 dias urgência, perdoa. 10 pessoas, escassez. A realizar o sonho de falar inglês fluente em menos tempo. De novo, promessa resolvendo uma dor. Com uma condição muito abaixo da tabela de mercado. De novo, reciprocidade e promessa resolvendo outra dor financeira agora. Legal? E os emojis, olha que massa, cara, o emoji brincando. Pô, cara, aqui ele tá mostrando, velho, olha a oportunidade, que louco, né? Para saber como ser uma das 10 pessoas a receber esse super presente, responda rápido. Aí você coloca o bonequinho soltando pum. Mentira, gente, é a fumacinha. É inevitável não pensar essa besteira. Eu já criei uma âncora na minha cabeça. Parece um bonequinho soltando pum. Cara, coloca o boneco correndo, que você já está mandando um gatilho pro cérebro da pessoa. Aí você coloca assim, sim, ele feliz e de caixa alta. Quero minha bolsa de inglês. Não, coloca ele triste, porque você manda mensagem pro inconsciente e consciente da pessoa, que se ele falar não para você, é ruim para ele, caramba. Velho, isso aqui é animal. Se a gente construísse qualquer segmento explorando esses 9 elementos, galera, cara, eu apresentei só 1/10 ou 1/1000 do que a gente tem para apresentar para vocês, que é um negócio fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo essa frase: difícil é tudo aquilo que eu ainda não aprendi a fazer muito bem. Por que para Deus nada é impossível? Porque Ele sabe tudo. Ele sabe resolver. Então esse negócio de, Lê, meu time de vendas não tem para frente, eu não consigo vender. Cara, é porque você não sabe fazer. Tem estratégia para fazer, deixa a gente te ajudar. Legal? Tá aí meu contato, quem quiser falar comigo ali no WhatsApp, manda uma mensagem, tem meu e-mail, tem meu @mestres da matrícula, me marca lá, tira umas fotos legais. E é lógico que eu trouxe um presente especial para vocês. Se você é dessas pessoas que fala, cara, eu preciso mudar minha vida, eu quero começar a quebrar recorde, independente do seu segmento, eu vou te ajudar nisso aí, tá? Você precisa literalmente, porque assim, cara, adianta você ficar ali sofrendo, pô, será que é verdade ou não? Só tem um jeito de você saber, né? Eu tenho um presente aqui, tá? Eu trouxe então uma mentoria completa para estruturar suas estratégias de vendas, rede social online, offline, passivo, receptivo, legal?
o ativo. E aí a gente vai construir os scripts neuropersuasivos para vocês em todas as etapas do funil da venda, de captação, agendamento, fechamento, atendimento, reversão de objeções, gestão, liderança. Vou fazer o acompanhamento dessa implantação, vou te dar os materiais de apoio, planilha de gestão de indicadores. Tem um monte de coisa, na verdade, não dá tempo, o Patrick vai me bater, eu passei de 5 minutos. E a minha mentoria hoje, ela na verdade ela é uma mentoria de 6 meses, e esse valor é mensal, 3.497. O presente que eu vou dar para vocês, a pedido do Patrick e da galera aqui, do Café de Negócio, é isso aí, ó. É presente, não é questão de dinheiro, é questão de transformar vidas. O que você vai fazer? Você vai mandar para mim uma mensagem no WhatsApp ali agora. Pô, esqueci do QR Code, foi mal. Mas salva aí e manda lá. Eu vou ajudar 10 pessoas. As 10 primeiras que mandarem um WhatsApp para lá, vai ganhar esse presente para ter esse acesso a tudo isso aprofundado. E você já recebe uma mensagem de confirmação do time agora. Ó, você é um dos 10. Legal? Você já recebe na hora. Fechou? 9980-5702 é o telefone lá, 479-9980-5702. Fechou? Tranquilo? Como diz Santa Catarina, cabemos. Eita, foi para outro lugar. Perdoa. Mostra aí, ó, contada a Dani. Não sei o que eu fiz aqui. Obrigado, gente, foi um prazer. Gostaram? Ajudou? Valeu. Obrigado, mestre. Fazer um agradecimento especial aqui ao Alessandro e trazer uma reflexão para nós, né, Alessandro? Esse grupo aqui, eu acredito que, assim como eu, muitos se sentem privilegiados de poder estar aqui. E todo o conhecimento que a gente recebe, eu sempre digo, a diferença está em colocar em prática. Né? Você separar 3 dicas aqui, 3 insights que você pegou, e já colocar no seu dia a dia, já se policiar nas abordagens que você faz, mas também nas que você recebe. De que forma a gente pode melhorar. Então, te deixar aqui um certificado. Ah, legal, cara. Certificado em nome do Café e Negócios. Ô, massa. E também um mimo, uma dica. Quem quiser negociar com o Alessandro, estou deixando um chocolatinho para ele. 70%, Ceará? Então, no final... O cara é bom, hein? Aprendeu rápido. Muito bom, né? Pô, legal, cara. Pô, adorei isso aqui. Valeu.